Os caras fizeram uma pesquisa lá na Europa, parece que está meio azedando, os caras estão estudando tirar o VAR. O Wolverhampton pediu para tirar o VAR na Inglaterra. Então, mas aí tem a ver com a responsabilidade, ou seja, a gente vai buscar a informação correta versus o entretenimento dos torcedores. Minha pergunta é o seguinte, você é a favor de tirar o VAR? Porque se tirar na Europa, vai respingar aqui. Esse debate já está respingando, né? Então, como é que eu consigo conciliar a informação, porque no final do dia é uma equipe que está verificando ali o fato como real, versus o engajamento e a diversão. Não, o VAR não está no futebol por causa do engajamento nem pela diversão. O VAR é uma tentativa de diminuir a quantidade de erros visíveis e claros. Perfeito, ou seja, informação. Não é informação, é credibilidade. Tá. O VAR aparece porque você tinha uma quantidade de erros, principalmente a partir do gol do Lampard na Copa de 2010, contra Inglaterra e Alemanha, que a bola bate na trave e cai fora do gol, e cai dentro do gol e não se dá o gol. E então se entendeu que tinha que... O caso do gol do Lampard era simples, a tecnologia da linha do gol. Que tem na Inglaterra, mas não tem no Brasil. Sim, com chip na bola. Chip na bola resolveu o problema. Aí você criou o VAR, dizendo que você ia resolver os problemas da arbitragem, só que você tem um monte de lance que é de interpretação. Porque a regra do jogo, as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas dizem assim, eu sou contra o fair play. Se você é contra o fair play, você é contra o futebol, Exatamente, cara. Contra o fair play. O futebol nasceu do espírito esportivo. Quando nasceu, não tinha árbitro. E o que acontece é que a gente xingava o cara que tomava a decisão, depois a gente colocou o árbitro, xingava o árbitro, depois xingava o bandeirinha, agora xinga o VAR. Exatamente. A questão central é, se você conseguir criar um mecanismo de como a FIFA está prometendo que vai ter, que seja um mecanismo de checagem com desafio 2 vezes por jogo, que você tem o desafio com a tecnologia e sem uma equipe de arbitragem na cabine, e que o árbitro é soberano no campo, mas a tecnologia resolve problemas sem uma outra equipe de arbitragem. Tipo tênis. Você tira o VAR. Se você... O fato é que o VAR não resolveu o problema. Pois é. O problema que ele veio para resolver não se resolveu. A gente continua discutindo se o lance foi isso, foi aquilo ou foi aquilo outro. Em vez de você pagar 3 árbitros, você paga 8 e continua discutindo. Como negócio é horrível. Do ponto de vista do gasto, se você não resolveu o problema... 8 minutos para decidir um lance. Ali, né, na América do Sul, na Europa não tem, né? Na Inglaterra funciona muito melhor do que aqui. O VAR funciona onde os árbitros são bons. Inglaterra e Alemanha. E na Inglaterra é que estão pedindo para tirar. É isso que eu acho muito louco, né? Eu sou fã de rugby, né? E curiosamente eu gosto de assistir. Eu acho bem interessante. O rugby foi inventado também pelos ingleses, assim como o futebol. E é um esporte bruto jogado por lords. Eles se ajudam. Ele não vê como adversário, não o inimigo, né? E o futebol é um esporte de lords jogado por brutos, né? Então, assim, querendo ou não, só de usar as pernas como é o futebol para chutar tudo quanto é coisa, os lances são bem complexos também, às vezes se embaralham e tudo mais. No rugby tem aquele TMO que o cara pega na hora ali. Mesma coisa, é um VAR. Existe, há muito tempo. E às vezes o bolo é tão grande, né? Um jogador em cima do outro, as decisões são muito rápidas. Mas talvez o lance mais polêmico da história do esporte no mundo tenha sido no basquete. Que é a decisão da Olimpíada de 72. Que o árbitro brasileiro mandou voltar 3 vezes para conseguir fazer a União Soviética aqui nos Estados Unidos. Mas por outro lado, na Copa de 86, a Argentina não avançaria com a mão de Deus lá do Maradona se tivesse algum VAR. Né? A gente não tem certeza disso. Não dá pra... Porque o jogo estava 0-0, ficou 1-0, depois ele fez o segundo gol. Não ia ter a mão de Deus, né? E podia empatar 0-0. Porque depois do gol da mão de Deus, teve mais 2 gols, um da Argentina e um da Inglaterra. Podia ir para prorrogação. A gente não sabe quem ia passar. Pois é. Cara, não existe absoluta certeza o esporte é esporte. Se fosse preciso absolutamente, não era esporte. É que a gente não respeita. A gente adora o esporte,
desde que a gente vença. É verdade. E a graça está exatamente no fato de que você pode ganhar e, no caso do futebol, empatar ou perder. Assim, não tem uma solução total. Sempre vai ter erro de arbitragem. É para não ter ladroagem, é para ter cuidado. Mas respeito. ainda do tema antigo, qual é a diferença da Inglaterra para o Brasil do ponto de vista de arbitragem, cara? A arbitragem na Inglaterra é profissional. Aqui são as associações, né? São duas principais, se não me engano. Você tem, na Inglaterra, o árbitro é profissional. Porque ele é Ele formado, recebe o salário e recebe uma cota por jogo. Se ele for afastado por deficiência técnica, ele tem uma garantia do salário dele. Aqui o cara é contador, é Aqui dentista. O cara pode até fazer, ele pode ser contador, dentista, o diabo, mas assim, ele tem uma quantidade de jogos que ele vai fazer. Para você apitar um jogo quarto domingo, 8 jogos por semana, você tem que estar treinando para isso. E vai viajar, e vai pouco ver sua família, mas enfim, digamos que você tenha outra profissão. Você vai ganhar 35, talvez, com sorte, 40 mil reais por mês, que dá um bom salário. Para a média brasileira é um grande salário. Só que você, se for afastado por deficiência técnica, você não tem garantia nenhuma. Você vai para a geladeira e no mês que vem você não tem salário. Se você Isso não apitar, na Inglaterra ou no Brasil? no Brasil. Na Inglaterra você é contratado, então você tem um salário fixo e mais a cota por jogo. Se você for afastado por deficiência técnica, você vai perder os seus jogos, mas o seu salário está ali. Uma garantia você tem. Então você vai ser afastado porque você não está bem e vai se preparar recebendo o seu salário. Você não vai matar sua família de fome por causa disso.